E pessoal, hoje vamos falar sobre a Natália, né? A tentação maligna, esse arquétipo. Ela é uma pessoa do tipo endomorfa, mas eu vou alterar para ectomorfa. E ela tem 31 anos, cabelos castanhos, pequena e dominadora. Dominadora geralmente é uma pessoa mais triangular, realmente. A luz, intuição, instinto e emoção. Então, o instinto tem mais a ver com o triângulo e a emoção com o círculo ali. Gosta de ludibriar animais e andarilhos, tem medo de fogo, fica encolorizada quando tem fogo. Ambiciosa e egoísta. Habilidades magia, quer se tornar jovem novamente. Usa as pessoas como objetos. E é maliciosa, né? Seu traço principal. É vista como sedutora, atraente, fatal, manipuladora e ambiciosa. Então, a gente tem várias características aí que se encaixam no formato, no triângulo, né? Mas essa questão da sedução é basicamente o círculo, sabe? As figuras, as formas lânguidas, digamos assim, se encaixam mais no círculo, com algumas questões mais triangulares aí na Natália, alguns aspectos. Então a mistura dela, basicamente esses dois. Ao contrário do arquétipo anterior, que era quadrado e círculo, aqui é o triângulo e o círculo. Uma mistura aí entre esses dois. Então a gente vai tentar recriar aqui ela de acordo com essas características. Então tá aqui. Dessa forma, esse quadril mais avantajado, digamos assim. Em relação aos ombros, né? A figura feminina, novamente, tem o quadril maior do que os ombros. Se você não fizer isso, vai dar um aspecto masculino a ela. E geralmente a cintura, dependendo ou não da garota, pode ser mais fina. Mas isso varia bastante. A regra geral é que os ombros sejam menores que o quadril. Mas a cintura, ela pode variar ou não. Então vou dar aqui uma cintura mais fina para ela. E vamos tentar dar pernas mais finas. Percebam que o formato aí do corpo dela parece muito uma ampulheta, né? Então são duas bases, são quase dois triângulos. Um de ponta cabeça e um em pé, só que um triângulo arredondado, digamos assim. São dois triângulos no corpo dela, no tronco dela. Utilizem a linha exploratória, que é... Eu tô procurando ainda, Natália, que não tem uma figura pronta em mente. Então tô testando algumas coisas aqui. Essa Natália tá pegando basicamente os mesmos adereços que a outra, com a diferença assim que o corpo dela tá diferente. O corpo dela tá mais esguio. Da outra era um corpo mais cheio, esse aqui tá mais esguio.
Um queixo pontudo para ela, acho que não combinaria, né? De acordo com as formas do corpo em geral. Lembrem-se de que o corpo todo ele precisa estar se relacionando. Todas as formas precisam se relacionar. Se ficar uma forma estranha, você precisa mudar uma das formas. Se a forma da cabeça ficar estranha em relação à forma do peito, peitoral, você precisa escolher entre mudar o peitoral ou mudar a cabeça. Não precisa fazer as formas todas iguais, como eu disse, mas elas devem se ligar de forma natural. Devem parecer uma coisa só, uma unidade só. Então eu estou colocando aqui essas formas da Natália, mas, por exemplo, essa orelha não tá ficando muito legal. Tá ficando um pouco estranha. Talvez esteja pontiagudo demais, talvez seja o queixo que esteja pontiagudo demais. Deixa eu refazer esse peito aqui, que tá me incomodando muito. Tá muito grande pra ela. E deixa eu refazer esse rosto aqui também. Então tá aqui, né, o rosto. Fiz um formato circular mesmo. E parece bem melhor. Parece que agora tá se relacionando melhor com as formas, com as outras formas. E às vezes isso é mais importante. Então a orelha vai ser uma orelha pontiaguda, só que uma orelha mais redonda, um círculo misturado com um triângulo. E aí casou melhor com a cabeça, percebam. Tá se comunicando muito melhor. Então achamos aqui a cabeça da Natália. Então vejamos o que falta aqui, refazer. O seio tá melhor. Na primeira versão eu deixei o seio de fora, mas agora eu acho que eu vou cobrir. Tinha feito cabelo nela, mas acho que agora eu vou deixar ela careca mesmo. Vou colocar apenas os chifres e os chifres vão ficar inclinados para baixo. Percebam que é a mesma ideia de personagem, que alguns elementos continuam, que os adereços que uma carregava também serão carregados pela outra. Mas que a ideia, a concepção de personagem parece ser mudada, né? A figura, a concepção visual, no caso. Que a concepção escrita ainda é a mesma, ainda é aquela Natália, perigosa e bela. Mas aqui, ao meu ver, parece que isso ficou mais destacado. Ela parece assim uma figura mais ingênua, né? Uma moça, uma figura mais frágil, que talvez atraia os homens, mas que possui esses chifres, né? Que mostram que ela não é uma criatura normal, uma criatura comum. E alguns traços pontiagudos, como os chifres, como a orelha, como essa saia dela, denotam uma certa tensão, digamos assim. Não chega a denotar um perigo, mas denotam uma tensão. Interessante comparar os dois, né? Percebam aí os mesmos adereços, mas que na outra parece se encaixar melhor nessa segunda versão. Também um outro aspecto interessante que eu quis retirar foi a questão do cajado. Não acho que o cajado seja... Então ela ganhou um aspecto mais selvagem e mais ingênuo ao mesmo tempo. Que é exatamente isso que a gente queria no início do vídeo. Unir as formas triangulares e redondas, né? De forma que elas se encaixassem. E parece que a Natália, nessa nossa versão rosa, conseguiu
obter essas duas características de forma satisfatória. Finalizando algumas coisas. Finalizar esse rosto aqui. Vou passar um pouco mais. Nada de muito detalhe. Fechar um pouco aqui esses olhos, essas sobrancelhas. Dar um aspecto mais maléfico a ela. Embora o rosto dela seja redondo, então tá aqui. Esse rosto deu uma certa personalidade, digamos. Uma certa malícia no olhar dela. Mas isso a gente pode melhorar depois ainda mais. Então é isso, né? Tá aqui a Natália. E é isso, pessoal. Até a próxima. A gente se vê.